Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, né? Sábado, dia 12 de abril. Vamos chamar aqui a Margarete para o nosso encontro, nosso bate-papo e o nosso cafezinho, Margarete. Boa tarde. Tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Parece que estamos em países diferentes. Uma com roupinha mais fechada, com frio, e a outra com calor. Eu tomando cafezinho, ela tomando um suco bem gelado. Eu estou tomando né? água. Uma aguinha gelada. É isso aí. Então, deixa eu tomar meu cafezinho, porque senão depois esfria, né? Vamos lá para o capítulo 11 do nosso estudo, né? No nosso lar, capítulo 11, né, Margarete? Olha Nossa, só. Tá indo, hein? Tá indo rápido. Tá indo rápido, né? E a gente está aprendendo muito, né? Porque esse estudo, ele vai, assim, trecho a trecho do livro Nosso Lar, para que a gente possa refletir, né? Sobre essas revelações que André Luiz nos traz através de perguntas, de dúvidas, e aí a gente ali tem várias referências, né, da doutrina espírita sobre os diversos assuntos que ele vai abordando, e a gente vai assim ficando muito mais curioso em querer saber mais, né? Eu acho que vai aguçando a vontade da gente entender e ampliar as nossas pesquisas, né? Colocar isso nos grupos de estudo. Cada vez que a gente participa, né, de um grupo assim, a gente tem vontade de expandir para mais pessoas, porque a gente vai aprendendo tanto, né? Então, isso é muito bom. E hoje nós vamos para o capítulo 11 do nosso livro. Só que antes, eu queria, além de parabenizar, né, os nossos aniversariantes do mês de abril, eu queria lembrar que dia 18 de abril é o Dia Nacional e Internacional do Espiritismo, gente. Né? Em 2022, foi, né, o Senado aprovou que fosse o Dia Nacional do Espiritismo. Aí, em Portugal, em 2023, sancionou o Dia Internacional do Espiritismo. Mas por que dia 18, né? Justamente dia 18 de abril. Gente, dia 18 de abril foi o dia que, né, Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, né, em 1857. Foi o primeiro livro espírita a ser publicado no mundo. E esse livro é que nos trouxe a palavra espiritismo, porque antes não existia essa palavra. Você sabia disso, Margarete? Né? Então, esse dia é dedicado agora, né, dia 18 de abril, à doutrina espírita, né? E as casas fazem várias atividades, tem iniciativas, e a nossa casa lá, o Leal, não podia ficar fora dessa, né? Amanhã, o grupo de jovens lá da nossa casa vai fazer
um passeio pela orla da praia. Isso é muito legal, eu já participei. Esse é o terceiro ano que eles fazem esse passeio, distribuindo livros, né, espíritas para as pessoas. Então, eles vão ali daquela parte ali da Conselheiro Nébia, sabe aquela praça que tem na praia, né? Um bulevar que tem ali na Conselheiro com a praia. Eles se reúnem ali, os jovens, não precisa ser só jovem, não, viu? Vai o pessoal também de mais idade, né? Jovens a Mais mais. idade com espírito de jovem. Não, jovens há mais tempo, né? Porque eu É. participei já, então jovens há mais tempo. Então, vai caminhando e distribuindo os livros. E é tão interessante, sabe? As pessoas, quando recebem esses livros, primeiro que ficam assim, surpreso, né? Porque está ganhando alguma coisa. E aí, quando fala que é da doutrina espírita, geralmente eles levam romance, né? Para distribuir, alguns também, alguns livros da doutrina, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas na maioria do romance, porque o romance é a porta de entrada, né, para a doutrina espírita. Você lê e depois você fica ali com vontade de entender um pouquinho mais. E termina lá no emissário com um piquenique. É coisa melhor do que isso, né? Então, tá aí. Quem quiser participar, amanhã, eu só vou conferir aqui o horário direitinho que vai ser, que o pessoal até colocou já aqui no grupo da Oficina Espírita, só para eu poder falar para vocês. Então, amanhã, às 13 horas, às 15 horas, quer dizer, às 15 horas, tá certo? Ali, saída em frente à Avenida Conselheiro Nébias com a praia às 15 horas, tá? E aí, no final, todos participam de um piquenique muito gostoso. Olha, gente, é imperdível para a gente comemorar o Dia Nacional e Internacional do Espiritismo. Agora, deixa eu rapidinho parabenizar os aniversariantes do mês de abril, tá? Começando no dia 2 com a Janete, e o nosso querido Chico também fazia aniversário no dia 2, né? No dia 4, o Paulo Sakai fez aniversário. Parabéns, Paulo. E o nosso querido Oscar, o eterno maestro lá do Leal também, né, faria aniversário. Mas não é porque a pessoa já está no plano espiritual que a gente vai deixar de comemorar, né? Essa oportunidade que nós tivemos de estar presente com essas pessoas. No dia 6, o Dimas, no dia 7, aniversariou também o Luiz. Aí no dia 8, aniversário da Ana Laura, do Luciano. Seria também aniversário de uma grande amiga, irmãzona nossa aqui, a Norma. Dia 9, a Renata fez aniversário. Aí no dia 11, fez aniversário a Dona Ilka e a Zumira. Hoje está fazendo aniversário a Geisa, a Nilza e a Rosa. Dia 13, o nosso querido Dionísio também, que trabalhou muito tempo aqui com a gente na Oficina Espírita, também faria aniversário, né? E a gente comemora mesmo lá já do outro lado. Dia 14, parabéns para o Marco Antônio e para o Rogério. Rogério é o filho do seu Florencio, viu? Que faz aniversário no dia 14. No dia 15, o José. Olha, tem bastante gente, hein? Dia 20, o André Érica faz aniversário. O André, o marido da Érica, nosso amigo aqui também, o André. No dia 21, o José Paulo e a nossa querida Nelly também faz aniversário, dia 21. A Cristina também faz aniversário no dia 21. E no dia 27, a Cláudia, quer dizer, a Kátia faz aniversário no dia 27. Então, recebam o nosso abraço carinhoso, né? De muita saúde, muita felicidade, todos os aniversariantes. E já que, Margarete, faz aniversário Nelly, faz aniversário o filho do seu Florencio, aí eu consegui separar aqui a prece feita pelo seu Florencio. Então vamos abrir hoje o nosso estudo com a prece do seu Florencio? Vamos. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui
a nossa prece do senhor Florencio. Ai, onde que eu coloquei aqui, gente? Achei? Achei. Então vamos elevar os nossos corações e acompanhar o seu Florencio na prece de abertura do nosso Evangelho no Lar. Vamos unir os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Jesus, com a tua presença, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento. E que o teu amor, Senhor, possa alcançar a todos. E em teu nome, Jesus, damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Ai, que lindo! Gostoso, né? Sabe que no dia 29 de março, nós tivemos convidado aqui na oficina, que foi o Márcio Pires, né? Era amigo dele. O Márcio Pires, né? Ele tem um carinho enorme pelo seu Florencio, assim como acho que todo mundo que conheceu, né, o seu Florencio. E aí eu falei, esse dia 29, justamente dia 29, aniversário do seu Florencio, com o Márcio, eu fui fazer um jeitinho lá, porque eu não sou muito de internet, assim, de mexer com essas coisas, mas fui aprender como é que eu tirava, extraía o trechinho do seu Florencio, né, e consegui, e coloquei, foi a primeira vez. Dá para colocar todas as semanas? Dá para colocar sim, Vou mas ter só que vou colocar passar. em datas especiais. Não, vamos colocar só em datas especiais, só em datas especiais, que é. Não, vai ser assim, datas especiais. Hoje tinha um porquê, né? Temos aniversário da Nelly, aniversário do filho e Dia Internacional do Livro dos Espíritos, né? Aí aniversário da doutrina espírita também. Agora é contigo, Margarete. Vamos lá para o nosso estudo? Vamos. Prece já está aí. Mensagem do dia. Mensagem do dia, você trouxe? Vamos lá. Então vamos lá. Afeições, problemas. Ante as afeições, problemas que foram situados nas trilhas de nossa presente existência, não nos revoltemos ou despejemos imprecações contra a providência divina, julgando-nos injustiçados. Cultivar semelhante atitude é um grave despropósito, porquanto não existe destinatário ou endereço errado no correio de Deus, o que nos leva a concluir corretamente que a encomenda nos pertence, sem dúvidas. Não tem como falar. Isso não era para mim, né, Margarete? Não era para gente. Era assim. Era assim. Então vamos lá no nosso estudo do nosso lar? Vamos. Então hoje a gente lembra que na semana passada nós conversamos que o André Luiz ficou encantado com Aeróbus, que ele nunca tinha andado de Aeróbus, e ele ficou admirado aquela quantidade de gente, a velocidade do Aeróbus, como ele se deslocava como se fosse um elevador, descia como se fosse um elevador, subia, ia numa velocidade grande. Ele foi conhecer o Bosque das Águas, né? Ele viu a importância da água para o nosso lar, a existência de um oceano no plano espiritual, né? Todas as influências que a água no mundo é importante, que nós não damos o valor. E aí agora ele continua nas suas pesquisas de novo, né? Na sua curiosidade, porque o André Luiz é muito curioso. Então ele continua, né, perguntando para o Lísias, aquele amigo dele, o enfermeiro, chamado de visitador, sempre com carinho, com atenção, explicando tudo para o André Luiz. Então, agora ele vai conhecer um pouquinho notícias do plano. Então, ele diz assim: desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia,
mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Então, ele está dizendo para o André Ulisses que ele tinha outras atividades a fazer e que ele precisava dar conta dessas atividades agora, né? Porque estavam voltando do Bosque das Águas. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhes faltará oportunidade, porém, ainda que não me seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência. Então, o Clarencio, né, é aquele espírito protetor, né, do André Luiz, vamos dizer assim, né, que Dona Laura, mãe do André, intercedeu por ele, pedindo que ele ajudasse o filho, né, na sua recuperação. Então, o Clarencio faz esse papel aí, né, de um espírito protetor. Então, o que ele precisasse, ele também poderia recorrer ao Clarencio, né? E o que a gente vê que a colônia nosso lá no plano espiritual é uma colônia de trabalho, de aprendizado, né? Diz cada ministério lá são enormes células de trabalho ativo. Eu fico pensando, né? Eu fico pensando, né? Não dá nem para a gente imaginar a quantidade de atividades realizadas numa colônia espiritual, né? Sim. Assim, tão organizada quanto o nosso lar. Então, deve ter, assim, trabalho, atividades para todo mundo. Não dá para você falar que, não tem nada para mim aqui. Lá tem ocupação para todo mundo. Ocupação para todo mundo. Todo mundo trabalha lá. Aí ele diz assim, voltamos ao ponto de passagem do aeróbus que não se fez esperar. Quer dizer, estava fazendo agora a viagem de volta para o hospital lá, onde ele estava. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizeram-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessados em resolvê-la, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Quer dizer, ele continuava cheio de coisa para aprender. Né? Pergunta, né? Pergunta. É muito curioso o André Luiz, é muito curioso. Não foi à toa que ele foi escolhido, né? E no final, sempre o Clarencio Lísias deixa o André Luiz em profundas reflexões, né? Sim. Vamos lá. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagina a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Então, o que ele está dizendo aí, né? Que as colônias espirituais não são todas iguais, idênticas, né? Ele diz que não. Cada uma tem as características, que ele diz assim, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem, ou seja, as suas afinidades, os seus gostos, a sua história, né? As suas raízes. Então, você vai residir na colônia que tem a ver com a sua história, com as suas raízes, com as suas afinidades, com as finalidades que você tem que atingir. O grau evolutivo, né, também. O grau evolutivo. Então, elas têm graus diferentes de ascensão. Então, tem umas mais
mais superiores, outras de transição, né, como é a colônia Nosso Lar, outras só de estudos. Então, cada colônia tem uma função, né? Algumas são para recolher espíritos em grandes necessidades. Então, as características dessas colônias vão de acordo com os habitantes dessa colônia. E as pessoas que desencarnam são levadas às colônias pelas quais elas têm mais afinidade. Né? Então não adianta, né, Margarete, eu falar assim, as pessoas quando conhecem o livro ou assistiram o filme, né, as pessoas falam assim, eu quero ir para a colônia Nosso Lar. Não adianta, não é assim, eu quero ir, compra passagem e vai, né, compra uma estadia, né, vai lá, reserva, não dá, é por afinidade. Como aqui, né, a gente vai se agrupando também, na grande parte, por afinidades, né? Por propósitos de realização. Então, a gente vai se agrupando, vai se juntando. Às vezes, não nasceu todo mundo junto, mas vai se encontrando pelo caminho, Sim. Porque tem finalidades, tem propósitos. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, eu e você. A gente se encontrou pelo meio do caminho aí da vida. Né? O que nos une? A doutrina, né? A vontade de estudar, isso nos uniu. Agora, se eu não tivesse essa vontade, hoje eu poderia até ter conhecido a Margarete, mas nós não estaríamos aqui, porque eu ia estar agora tomando uma cervejinha na praia. Mas a minha afinidade não é essa, né, Margarete? Então é assim, a gente vai encontrando pessoas que vão passando pelos seus caminhos, assim como nós também vamos passando pelos caminhos das outras pessoas, e vamos construindo, né? Então, como a gente tem aqui, na própria cidade, aqui, vamos dar um exemplo aqui em Santos, você tem bairros de características diferentes. E a população também é diferente. Diferente. Você vai para um bairro do Gonzaga, você vai para um bairro de Ponta da Praia, é uma característica. Você vai para o bairro da cidade, do centro da cidade, tem outras características. Né? Tem de construção, de tudo isso. Mas tem uma história. Tem uma história da cidade, uma raiz ali, tem muita coisa. Né? Então, nas colônias espirituais também são assim. Também. Aí ele continua. Segundo nossos arquivos... lembrando uma coisa. Ele falou aqui, experiência coletiva. Então, todos que estão nas colônias vivem experiência de grupo. Parecidas, né? Experiência de grupo. Então, a gente está numa sociedade que a gente está inserido, a gente também vive uma experiência de grupo. Não só a experiência individual, mas também a experiência do grupo. Então, a gente vive também a experiência do planeta Terra, da sociedade, das consequências, tudo isso também faz parte da nossa trajetória evolutiva. E a gente tem uma mania de falar assim, isso eu não tenho nada a ver com isso, o que está acontecendo. Nós temos, sim. Né? Porque nós vivemos no planeta Terra, é uma experiência coletiva, então tudo que acontece, tudo que fazem para prejudicar o planeta vai nos prejudicar também. Então não dá para você falar, eu não tenho nada a ver com isso, né? Tem sim, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Estamos inseridos nesse contexto aí, não tem como fugir disso, não. A gente vai, mas não fui eu que fiz isso com o planeta. Você vai arcar com as consequências, principalmente pela omissão, né? Como diz, o que me assusta não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos que são bons, dos bons, né? Então vamos lá. Seguindo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscar inspirações nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Você veja que interessante? Um ajuda o outro. Eles foram buscar informações em colônias mais superiores. Lembra daquela questão da alimentação que a gente viu? Ele levava os espíritos, os seres dali, para fazer curso, para entender melhor lá, que estava lá na frente, para entender. Em colônias mais avançadas, né? E outros vêm também
Para ajudar. para colher informação da colônia Nosso Lar também. E é assim, é uma troca de informações, de aprendizado, né? Muito interessante esse espírito de cooperação. Mas não é essa finalidade que Deus colocou os seres, né? Povoou o universo de seres inteligentes. Não foi para um ajudar o outro, um dar a mão para o outro. E a gente cisma de querer separar, desunir. Aí separa por cor, separa por etnia, separa até por time de futebol a gente separa as pessoas, né? E aí a gente vai cada vez mais fazendo coisas para separar, ao invés de unir. E é diferente lá, entendeu? Lá não tem aquela coisa, olha, você sabe mais, então eu vou ficar com inveja de você porque você sabe mais. Não, eu vou aprender com você que sabe mais. Exatamente. Entendeu? E vou estar disponível para quem quiser aprender comigo. Né? É igualzinho aqui, né, Margarete? Igualzinho, né? É bem igual, bem igual. Muito. Vamos lá. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Quer dizer, o Ulisses deu uma paradinha ali, né? Partiu daqui... Gozado que o André Luiz não dá um tempo, né? Teve um intervalinho, ele já faz pergunta. Faz pergunta. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Interessante. Então, você vê que eles foram buscar serviços da Alvorada Nova. Alvorada Nova é formada por departamentos. Eles trocaram departamentos, passaram para ministérios. Acharam que isso estava mais ligado à espiritualidade. Por isso que a gente vê, né, em outras religiões, ministério, ministro disso. Eles captaram muito essa ideia de espiritualidade também, né? De colocar essas nomenclaturas. No movimento espírita a gente não tem isso ainda, né? Então, você veja, existem colônias muito antigas. Por exemplo, as colônias da Bahia, da Grécia, de Roma, são colônias espirituais muito antigas. Muito antigas. Tem uma história ali muito grande. Você sabia, Margarete, que a colônia Alvorada Nova, isso eu não sabia, eu vi aqui na internet, não sei se é verdade. Ela é coordenada por Caibar Schutel? Já ouvi falar assim. Não, interessante, né? E fica aqui, né? Nessa região nossa aqui. Quer dizer, minha agora, né? Porque a sua já está em outra, né? Você mudou de colônia. Não sei, de repente eu não tenho afinidade com a colônia daqui, né? Não sei. Não é porque eu moro aqui que eu verdade, vou ter. Não é isso. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas que existem muitas colônias. Existe. As colônias têm uma gradação de evolução também, né? Essa gradação é do próprio ambiente da colônia e dos seres que lá habitam essas colônias. E outra coisa também que eu vi, que a colônia Alvorada Nova, olha só, o Nosso Lar, ela foi depois que o Brasil até foi descoberto, né? Que o Brasil não foi descoberto coisíssima nenhuma, né? A colonização. Foi colonizado, né? Porque descoberto ele já tinha sido há muito tempo, né? Pelos indígenas. A colônia Alvorada Nova, ela já estava fixada aqui, né? Antes disso tudo. Olha só. Bem interessante. Aí diz assim, muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor,
Olha que interessante, hein? Não tem Somente carteirada lá, como diz o carteirada lá, Marcelo. né? Não tem assim, eu sou amigo de fulano de tal, então vou Não, conseguir uma vaga, vou conseguir um título, vou me não dá. promover. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em Olha, não é um geral, curso todos qualquer, nós, não. todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Olha que interessante, Roseli, aqui, 10 anos de estudo. A gente vai lá na Casa Espírita, 1 hora de estudo, uma vez por semana, e a gente E, ainda a- falta. e aí ainda fala assim, mas eu já estudei isso, não preciso estudar de novo, né? Olha, um curso de 10 anos, nesse curso de 10 anos, só 4 conseguiram ascender para o Ministério da União Divina, que é onde tem os espíritos mais superiores da colônia Nosso Lar. Os demais continuam no processo de reencarnar. Tem que Ainda vão ficar reencarnar mais um para tempo reencarnando para as atividades de aperfeiçoamento. Esses estão aperfeiçoamento. se aperfeiçoando no plano espiritual. Vão reencarnar? Vão mais para frente. Mas aí já numa condição, né, mais superior. Agora os demais não. Por isso que tem que trabalhar. O título lá é por mérito de trabalho e dedicação. Somente por merecimento, progressão moral, intelectual, individual, que isso daí é conquistado como? Com as diversas experiências encarnatórias que a gente tem e a vivência também no mundo espiritual. Não tem outro jeito, gente. Não tem jeitinho brasileiro, nada Não disso. tem, não adianta você ter feito não sei quantos cursos aqui na doutrina espírita, saber o livro dos espíritos de cor e salteado, pergunta tal, a resposta é exata. Não adianta nada disso. Não adianta. Você vê que a colônia tem 2 situações, né? Tem os que avançam para a esfera superior e os que vêm para reencarnar, para se aperfeiçoar também. Deixa eu, antes, Margarete, você continuar, deixa eu falar aqui com o pessoal que está aqui conosco nessa tarde, começando aqui com o Moisés, deixa eu mandar um abraço aqui para o Moisés. Está trabalhando hoje. Está trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? O Marvin também está aqui, a Érica atendendo a todos com muito carinho, o Paulo também está aqui, vamos ver, a Bruna Cristina também, quem mais? A Érica aqui desejando também, né, dando parabéns aqui para todos os aniversariantes do mês de abril, com muita saúde, muito amor, paz e felicidades. Aí o Moisés gostou da prece de início, né? Essa prece aí a gente sabe de cor, né, Margarete? Já começa com o Senhor Jesus, a gente sabe de cor. A Vanessa aqui conosco, ela falou que não esteve aqui nas 2 últimas semanas, mas hoje está. Isso que é mais importante, Vanessa. O André também agradecendo aqui as felicitações. O Marvin falou o seguinte: somos ligados pela afinidade, infelizmente as nossas ainda são baixas. Né? Aí ele falou da tomar cervejinha, né? Está lembrando daquele capítulo que deu uma confusão, né? O capítulo da alimentação. Né? Afinidades aí. Quem está aqui conosco também é a Sandra Regina Lorenzetti, ela também, né? Gostou da prece? Me deu para matar um pouquinho saudades do seu Florencio, né, Sandra? É muito gostoso. Moisés, verdade, alguém tem que trabalhar aqui. E aí sobrou você. Quer dizer, no trabalho físico, porque no trabalho espiritual a Margarete está fazendo. A gente não está trabalhando, Roseli, só ele. Não, é por isso que eu falei, no trabalho físico, porque no trabalho espiritual nós estamos aqui trabalhando, né? Tentando crescer um pouquinho para a gente poder chegar lá na colônia e ter algum merecimento. Vamos Isso lá. mesmo. Vamos Continuando. continuar, então. Enquanto eu vi essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários,
são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, olha que interessante. Os que chegam das zonas inferiores é os que vêm lá do umbral. São espíritos mais complicados, né? Aqueles que conseguem perceber seus erros e estão numa proposta de querer receber ajuda, como foi até o caso do André Luiz, eles vão para o Ministério do Auxílio. Agora, aqueles que são bem refratários, que não querem se modificar, que não querem aceitar nada, que são orgulhosos, prepotentes, né? que não se arrependem de nada do que fizeram, eles continuam no Ministério da Regeneração. Ficam lá na ação. E aqueles que estão no Ministério do Auxílio, que já vão melhorando, eles já vão para os outros ministérios mais elevados. Aí vão trabalhando já, né? Superiores. Vão para o Ministério do Esclarecimento, vão para o Ministério da Comunicação, vão para o Ministério do Auxílio, vão para outros tipos de ministério ali. Certo. E ele vai explicar como que é o trabalho que acontece em cada um desses ministérios, tá bom? Ele vai falar agora aqui. E tem aqueles que vão se preparar para futuras planações, né? Voltar para cá. Certo. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, que é um mais superior, mas não chega a ser o Ministério da União Divina. E raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. Nossa, olha só. Tem que ter afinidade com os trabalhos de lá também. Não é só ter o conhecimento, né, técnico, o conhecimento espiritual, o amor, a dedicação, mas também precisa ter afinidade com os trabalhos que são realizados no Ministério da União Divina. É interessante, Margarete, que aí a gente pode perceber, né, que o Ministério de Regeneração é um ministério, então, de recuperação, né, onde eles realizam os serviços mais grosseiros. Sim. O do auxílio seria um ministério de cooperação. Seriam aqueles que já estão já se arrependeram, já estão propensos, né, a ideias novas, cooperar, isso. Comunicação seria mais a parte de relações. O esclarecimento seria o conhecimento, né? Que são, e os dois, depois que vem, que é o da elevação e da união divina, né? São ligados ao plano superior. Da elevação é o progresso e a união divina é a comunhão com Deus. Então, né? Tudo está ali direitinho, cada ministério tem ele vai explicar agora, né, esses ministérios. Ele vai falar sobre cada um deles. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Olha aqui, gente. Não é você, vou pegar minha bandeira e vou defender um ideal. Não. Não. É trabalho, é dedicação, é amor, é mérito, tá? É mostrar com ações concretas, com ações de real valor mesmo, entendeu? Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Olha que engraçado. Que a gente acredita assim, que morreu... Virou fantasma. Né? Não, você morre e é exatamente o que você é, né? Vivemos em círculos de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Você já imaginou? Você está recebendo seres que vêm do umbral. Do umbral, né? Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Bom, aí você está chegando lá no topo, por isso que tá lá em cima, são raros os que vão para esse ministério. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo,
sincera aplicação do amor universal. Aí não Por isso nem que leva são 10 raros. anos e só 4 conseguiram passar Sofia, pela experiência. a Sofia ficou brava aqui. Tava no meu pé. tá Eu aí? fui mexer o pé. Eu fui mexer o pé. Ela tava deitada bem em cima do meu pé. Não gostou que eu tirei o pé debaixo dela. Mas Ah, todo dia ela dá sinal de vida, né? tá, tem que dar, né? Tem que demonstrar que tá aqui. Vamos lá. Então, você vê, tem que ter o amor universal. Universal. É, Então, não é fácil universal. ingressar lá. Aí ele fala ainda: a governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Quer dizer, a governadoria é a administração da colônia toda. Então, É. é eles que fazem o processo de distribuição de tudo. A questão dos alimentos, a questão da água, das energias, do que movimenta o aeróbus, todas as questões administrativas são ali. É o centro de tudo. Não é fácil, né? E precisa eles terem esse, vamos supor, centralizar o serviço na governadoria, porque lembra lá no capítulos Aquela anteriores confusão, né? da confusão da questão da alimentação? Imagina se a governadoria deixasse de mão aquilo. Não ia dar. Então, eles pegaram o controle e continuam no controle, porque acho que se deixar, o negócio descamba novamente. E o governador, Roseli, é o espírito mais superior da colônia. Então, ele sabe Porque por você que vê que ele conseguiu administrar centralizando toda nele. aquelas discussões, aquela Confusão, né? intransigência que as pessoas tinham, né? E já estavam em ministérios mais elevados, mas mesmo assim ainda estavam relutando ao progresso, a modificações, né? Então, não é muito fácil isso, não. Administrar não é muito fácil ali os espíritos que vêm, que desencarnam com esses Imagina. vícios do mundo material, né? Eu quero isso, quero aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem que ter mão firme, né, para governar. Tem. Bom, vamos continuar aqui. Agora vai falar mais uma coisa importante. Será que o pessoal está entendendo? Está todo mundo quietinho, né? Acho que está todo mundo prestando atenção Então, aqui, vamos lá. olha. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Olha aí, equilíbrio nas duas. A lei do Descanso trabalho e é lei do descanso. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Ele não que não descansa. para, né? Ele tem outros mas- métodos de Mas descanso. é isso que eu ia falar. Ele já é um espírito mais evoluído, ele não tem essa necessidade como nós, né? Então ele consegue alimentação, ele não precisa de uma alimentação como a nossa, né? O trabalho, o cansaço, como dizem, né? Quando você trabalha com aquilo que você gosta e por amor, você nem cansa, você trabalha simplesmente, né? Agora imagine no plano espiritual. Então não tem nem cansaço. E quando ele precisa descansar, ele descansa, mas de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Que a gente conhece, porque quem tem mais poder tem mais responsabilidade. Com certeza. Às vezes aqui a gente acha que não, né? A gente tem mais poder, mas a gente joga o trabalho todo para os outros, né? E você não faz nada. Eu acho que Quanto mais poder você tem, mais trabalho você faz. né? Só que lá é o seguinte: quanto mais evolução do espírito, mais trabalho ele tem e menos necessidade do descanso, né? Sim. Quanto mais evoluído. Aí o André Luiz, a curiosidade do André Luiz, né? Como sempre. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Ele chamou o ministério de palácio, né? Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar em que há maior número de perturbações. Ele vai onde precisa, né? Ele vai onde precisa, olha só. Dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral.
numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, lembra que ele faz a oração A coletiva, oração. para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Ele vai aonde precisam até vai de mais aonde mão mais de precisa. obra, né? E para trabalhar mesmo, né? Então, ele aproveita as tardes de domingo, né? Você vê que tem aquela característica ainda do descanso de domingo, né? E ele vai aproveitar esse momento para auxiliar o Ministério da Regeneração, que tem uma tarefa árdua ali, com aqueles espíritos mais rebeldes, porque seu ministro da União Divina e seu ministro da regeneração tem uma diferença muito grande. Muito grande. Regeneração, ele tem que ter muitas habilidades emocionais, de equilíbrio, porque os espíritos são difíceis, né? São relutantes, aprendem, não conseguem perceber seus erros. Então, é um trabalho árduo, né? Aqui a gente foge do trabalho, a gente não sabe a bênção que é, né? Aí eu fico pensando, né? O que são essas alegrias sagradas que ele dispensa, né? O que seria isso, Margarete? Que ele falou aqui? Como que seria vamos supor, esse descanso, ele poderia esse estar passeando no momento Bosque das Águas, ele poderia estar em batendo confraternizações com as conversando, pessoas, né? com as pessoas, passeando no bosque, tá estudando, lendo alguns livros, né? Não sei se Mas essa ele prática prefere o trabalho, né? ou é outro sistema de leitura, mas ele poderia estar num outro tipo de lazer, né? Curtindo a natureza, né? Convertendo isso de uma outra forma, descansando a mente, né? Relaxando um pouco naquele verde, naquelas paisagens. Poderia estar se nutrindo dessa forma, né? Mas ele prefere estar lá, né? Prefere estar lá. Prefere estar lá. Interessante. Eu já achei aqui onde você falou. Vamos lá, podemos continuar? Podemos. Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Lá voltou o André Luiz para o lugarzinho dele lá. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lisas explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas em que trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os esforços, em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Olha que interessante a música, né? A música, ele percebeu que a música aumentava o rendimento do serviço, né? Então, uma música elevada, né? Lá, não era uma música que a gente vê aqui, né? Apesar que tem muitas músicas bonitas que podem ser usadas, muitas letras bonitas, mas tem algumas que não elevam, né? As pessoas às vezes estão trabalhando, em vez de estar sintonizado numa música que eleva, numa vibração melhor, você está ali bombando com noticiários, com notícias deprimentes, ou conversando de coisas que não deve, né? Então, a música, as pessoas estavam trabalhando e mantendo o padrão vibratório mental de conexão com aquelas músicas. Então, aquilo elevava o serviço, harmonizava o serviço, né? Trazia uma nova vibração nos ambientes onde eles trabalhavam. Olha que interessante. Muito interessante, né? O poder da música, não essa música terrena que nós temos aqui, né? É outro tipo de harmonia que não tem nada a ver com essa ideia que a gente tem de música aqui, né? Então, você vê, às vezes, nos grupos religiosos, as pessoas tocam aquelas... Então, é um processo de harmonia do ambiente, né? Aquilo eleva a vibração do ambiente.
Sim, muito, né? A Eu tenho um harmonia. caso. Ai, casos de Margarete. Faz tempo que eu Vamos lá. não conto um caso, vou contar um caso. Então Vou contar vai, conta um caso. Teve um palestrante espírita que uma vez ele relatou numa palestra que ele dizia assim, que ele foi falar numa casa espírita e quando ele chegou na casa espírita, estava tocando, não estava cantando, tocando a música Amada Amante de Roberto Carlos. Mas estava tocando Só a o som melodia. só a melodia. Ninguém estava cantando a música em si. Só que tocou aquela música, né? E ele percebeu que ele não estava conseguindo se harmonizar para começar a palestra. E ele observou que as pessoas, ao ouvirem aquela batida daquela música, elas começavam a projetar no seu mental situações do passado que elas viveram, né? Começaram a arquitetar coisas na mente, cantando mentalmente a letra daquela música. Sim. Então, criou-se no ambiente formas, pensamentos geradas pelaquela música. Olha só como influenciou. Aí ele pediu aos dirigentes da casa que trocassem o som ambiente por uma outra música que não trouxesse esse tipo de religação às pessoas. Porque elas estavam projetando a mente dela num padrão mais inferior, por causa da música, Amada Amante, né? Mas com certeza, você começa, por mais que seja só a melodia, você vai começar a cantar a letra. Aí você vê que interessante, né? Como a gente não se dá conta, e isso cria formas, pensamentos no próprio ar, né? Vai influenciar o ambiente. Então eu vejo assim, as televisões, às vezes você vai dormir, coloca aqueles filmes, dorme com o filme, aquilo tudo está projetando imagens no ambiente e fica plasmando ali. E você vai absorvendo essas informações no seu mental. Deixa eu falar que a Vanessa, ela falou que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo O Dever, é obrigação do maior auxiliar o menor. É obrigação mesmo, né? Bem lembrado. Então, continuando. Vamos melhorar as músicas. Vamos melhorar a música também, né? Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Quer dizer, o Lísias não para, né? Coitado, ele é requisitado o tempo inteiro, né? O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Quer dizer, André Luiz vai fazer o seu passeio, colhe uma série de informações, volta lá para o seu aposento e fica no processo. Quer dizer, eles estavam investindo no André Luiz, porque sabiam que lógico. Estava de detalhes, para ele poder transmitir esses detalhes para nós, né? E interessante, olha só, né? Se é aqui no plano espiritual, você chega no seu serviço e fala assim, Margarete, você está sendo chamada para um serviço urgente. Você vai calmamente, como Lísias? Não, você sai correndo, né? Olha só, né? Tem que ser correndo, meu Deus, mas ele, como um espírito experiente, né? Ele sabia que ele tinha que ter um equilíbrio para atender aqueles espíritos que chegavam em desequilíbrio. Então, já, né? Olha só. Não fazem nada com a afobação. O Lísias não é um espírito assim superior, né? E mesmo assim ele tem esse equilíbrio, né? Para poder trabalhar precisa de equilíbrio. Interessante, eu achei isso. Eu tenho alguns casos que a gente vê, interessante. Às vezes, com essa história do enxoval de bebê, às vezes as pessoas ligam e falam assim, a pessoa vai ter um neném agora, está precisando urgente, precisa para agora, tá? Antigamente, ficava apavorada com isso. Hoje, eu não me apavoro mais. Sim. Eu fico pensando assim, se você levou 9 meses com o bebê na barriga, agora você está com pressa, né? Eu não vou entrar na sua pressa.
Não, porque acaba a gente até fazendo as De coisas qualquer jeito. de qualquer jeito, né? Aí eu estava vendo aqui, tem uma frase do Emmanuel que fala que a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Sim. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Ou seja, a gente não vai se desequilibrar porque o outro tem pressa, o outro tem urgência, Exatamente né? isso. Você tem que fazer as coisas, né? Sabendo o que você está fazendo, tendo compreensão, sabendo que você tem que fazer aquilo, né? E com calma. Não adianta você sair desabalado para levar o enxovalzinho, nesse meio tempo aí acontece um problema. Pois é. E a pessoa está 9 meses com o bebê, se ela fica esperando 9 meses bebê, não é agora que ela precisa disso com urgência, né? Ela deve ter feito algum movimento para isso, para alguma coisa, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Então, eu já não entro mais nessa vibração, entendeu? Porque no resultado depois a pessoa não aparece, demora para vir, e quem ficou correndo foi você. Aí eu já comecei agora a ficar na minha, entendeu? Eu continuo no meu ritmo, seguindo a linha, sabe? A gente vai aprendendo A gente vai aprendendo. esse Aliás, equilíbrio. em tudo na vida, né, Margarete? Às vezes a gente tem uma mania de querer já pular algumas etapas que não. Calma, até as coisas mais assim complicadas, um problema de saúde, vamos supor. O que adianta você entrar em desespero, né? É calma. Ah, já foi para o pronto-socorro? Tá, não preciso sair correndo desembestada, que ele já foi levado para o pronto-socorro. Eu vou com calma. Então, tudo na vida, eu acho que a gente vai aprendendo, né? A ter esse equilíbrio, porque não vai adiantar nada. Com pressa, com nervosismo, intranquilidade, você vai piorar mais a situação, que é de emergência. Já pensou, você chega num pronto-socorro e o médico vem te atender, esbaforido, correndo? Não, ele vem calmamente. Os enfermeiros trazem correndo, põem ali, o médico chega, ele atende, né? Porque se ele atender nervoso, não vai conseguir diagnosticar nada. Eu acho interessante que a minha professora de Pilates, ela diz assim, a Margarete às vezes chega 5 minutos atrasada. Aí ela chega, ela faz todos os exercícios, sem correr. Ela fica lá no ritmo dela, com calma, faz todos os exercícios. E ela ainda sai primeiro, às vezes, que os outros. Pois é. Por quê? Entendeu? É por quê? Porque você está ali focado, centrado, não está Focado. batendo papo, não está conversando. Então, o tempo rende, né? O tempo É, rende, né? Então, você com consegue certeza. ir mantendo isso. Então, a gente vai aprendendo também a administrar o tempo, para poder encaixar as coisas no tempo que você tem, né? Exatamente. A única coisa que ainda me ficou irritada é quando eu perco o meu tempo e não produzir nada, entendeu? Aí Sem eu fico produzir. sem produzir. Mas também, às vezes, esse tempo era necessário, né? Então, eu aprendi isso ontem, viu? Não Ontem eu é? aprendi uma lição. Porque eu estava, quinta-feira, eu resolvi fazer, vou sentar no computador para fazer o imposto de renda. Uhum. Então, vou sentar para fazer o imposto de renda. Comecei a fazer o imposto de renda, deixei tudo prontinho, falei assim, não vou imprimir, quer dizer, não vou entregar ainda. Amanhã, que seria sexta-feira, eu vou dar uma revisada e vou encaminhar. Entregar. Bom, ontem liguei o computador, cadê o imposto? Eu procurei a noite inteira no computador, ele sumiu daqui. Sumiu. Aí fiquei irritado, porque eu perdi quinta e sexta sem fazer nada. Aí eu falei, bom, já que ele não está indo por aqui, peguei meu celular, baixei ele no celular, porque nem no computador ele estava baixando. Não sei se estava tendo alguma coisa no sistema, eu não quis nem saber. Aí eu baixei no celular. Quando eu baixei no celular, ele entrou. Aí eu falei assim, oba, tem uma esperança aqui. Aí eu falei assim, mas agora eu vou desligar, amanhã eu penso nisso. Que eu vou dormir, já era tarde, amanhã eu resolvo isso. Pois hoje eu abri... Estava lá. Parece. Né? Agora, se você entra em desespero, o que ia Eu já adiantar? estava Perderia. desesperada ontem, porque eu não estava conseguindo fazer sozinha, ia ter que pedir ajuda de universitários, né? Uhum. Aí eu falei assim, não, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar de manhã eu vou fazer, minha cabeça vai estar mais tranquila, eu vou achar as coisas como tem que fazer.
não deu outra, E entendeu? às vezes é o que a gente precisa é só de um tempo, que a gente fala, Eu mas já eu cheguei à perdi conclusão que eu não tempo. estou Não. rendendo muito à noite, eu estou rendendo mais de manhã. À noite eu já não estou rendendo tão bem quanto antes, entendeu? Então, foi para te alertar. Se você tivesse já mandado que não sei o quê, aí teria esquecido alguma coisa. Então, foi o tempo Pois é, necessário. foi Tudo necessário. é no tempo de Deus, né? Eu Tudo é. acho, Contei né? meus causos, Tudo diz ali, contei é, meus causos. contou seus causos. Não poderia também ficar sem os causos de Margarete. Não podia. E esse capítulo, Agora, terminamos, Roseli, na Margarete? semana, no mês que vem, o Ah, assunto é bravo. O umbral. e umbral, meu Deus, todo mundo morre de medo do umbral. O que que é Vamos para umbral? lá conhecer o que é umbral. Mas olha, vou te falar, é uma lição e tanto que eles vão dar para a gente aqui. Ai, tem gente que compara o umbral ao inferno, né? Para muitos espíritas, nossa, falar de umbral é Mas como se falar do ele vai dar inferno. aqui no capítulo, ele é bem grande, não sei se a gente consegue fazê-lo em uma live só, tá? Porque ele vai dar duas vertentes para o umbral. Uhum. Tá? De repente é Dois interessante posicionamentos para o fazer, umbral, uma é, situação e outra. As duas faz, se referem a umbral, entendeu? Mas isso é cenas para o para mês de. os, como diria a Elaine, cena dos próximos capítulos. Ela faz assim no Se Próximo Liga na capítulo. História. Ah, mas foi muito bom, Margarete. Como sempre, esse estudo eu gosto muito. Eu sou suspeita, porque tudo que é estudo eu gosto, né? E eu também sou que nem André Luiz, só que numa versão 1.0. Ele é uma versão, né, 5. Sei lá que, 10 ponto alguma coisa, né? Eu Sim. sou, porque eu gosto de fazer perguntas também. Então, aproveito a Margarete aqui e faço perguntas. Vocês deviam também aproveitar a Margarete e fazer muitas perguntas. Mas, né, deixa eu dar boa tarde aqui, que o pessoal foi chegando aqui aos pouquinhos. A Flávia Luiza está aqui com a gente também, a Flávia, né? E agora a gente vai para as nossas ararinhas, Margarete. Vamos lá? Deixa Vamos. eu ver aqui que a Érica ela vai anotando o nome de vocês para a gente poder mandar as ararinhas, né? E cada nome que ela anota, ela põe uma vibração, ela faz um pensamento para que a ararinha possa enviar a mensagem certinha que você está precisando ouvir, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas acho que eu não estava precisando ouvir isso, não. Reflete um pouquinho, né? Reflete um pouquinho que você vai ver. Começando, Margarete, vou começar por você e pelo Moisés. Tira uma ararinha para o Moisés. Vamos ver o que o Moisés está precisando ouvir? Moisés, recomeçar é acreditar que tudo vai dar certo. Olha aí, tá vendo, Moisés? Agora, olha, eu vou tirar agora para o Marcelo, porque eu estou indo na sequência do que a Érica mandou. Marcelo, desenvolva habilidades e riqueza interior. O otimismo, a esperança, o ânimo eliminam o peso da vida. A próxima vai para o Marvin. Marvin, qualquer pessoa que consiga te olhar além da aparência é alguém que vale a pena ter na vida. Opa! Agora vai para o Paulo Sakai. Paulo, reduza o problema. Uma pessoa é pequena quando está de frente para o mar, mas ela é grande quando ela está de frente para um pingo, não é? Eu gostei dessa aqui. Interessante. Gostei. Agora para Rosana, Margarete. Peraí, deixa eu colocar aqui. Rosana, a alma que distribui amor emana luz. Agora vai para o Rafa. Rafa, desligue-se, viu? Nenhum motor é mais importante do que o coração. Eu acho que isso aqui está querendo dizer que é para você ir descansar um pouquinho, passear, viajar, hein? Eu tenho ideias aqui, hein? De lugares. Se quem quiser lugares, pode falar comigo, que eu tenho ideias. Agora para a Bruna, Margarete. Bruna, mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias.
É. Agora vai para Dona Icleia. Ai, que bom, Dona Icleia. Olha só, Dona Icleia, nós fizemos muitas vibrações aqui para a senhora, né? Aliás, para todos, né? Sempre que a gente começa aqui, durante a nossa oração, a Margarete, Marcelo, Moisés, a gente fica ali vibrando por todos os nossos amigos, pelos nossos ouvintes, pela nossa família, e a senhora estava nas nossas vibrações. Então, a sua ararinha diz o seguinte: seja franca e alegre. A dignidade de um homem não está na carne, mas no cerne. Agora vai para o André, Margarete. André, quando Deus está no comando, o impossível vira possível. É isso aí. Vamos lá, agora para Clara. Clara, a sua ararinha diz o seguinte: não deixe que os problemas dominem você. É na hora do problema que você mostra o que é. E agora para nossa amiga Érica. Érica, alguém perguntou a um sábio: o que é raiva? Ele respondeu: raiva é punir a si mesmo pelo erro do outro. É. Agora a ararinha vai para Vanessa. Confie na sua mente, Vanessa. A sua mente tem a finalidade de fazer você feliz. A próxima ararinha é da Sandra Regina. Sandra, ao iluminar o caminho para os outros, seu próprio caminho ficará iluminado. Agora chegou a hora da ararinha da Simone. Simone, você tem força interior para vencer toda e qualquer dificuldade. Para vencer a subida, a gente tem que, né? Quem dirige sabe, tem que colocar a primeira marcha, que é a marcha mais forte, tá certo? Agora a ararinha do Samuel Henrique, Margarete. Samuel, quando você se permite o que merece, atrai o que precisa. É isso aí. Agora eu vou tirar uma ararinha para Margarete. Para Tá, mim, vou tirar. Margarete, faça aparecer o anjo que está dentro de você. Felicidade não caminha sozinha, ela fica onde você a põe. Ai, solta olha, esse anjo que tem em você, solta o mulher. anjo, Solta o anjo. solta o anjo. Solta o anjo. O pessoal Agora eu vou aqui. tirar uma para você. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Roseli, você é o que você espalha e não o que você junta. Espalha, Ih, Roseli, meu Deus, vou espalha. espalhar. Eu vou espalhar um anjo que é a Margarete por É, aí. tá, vamos espalhar. Vamos espalhar, Margarete. O Moisés aqui agradecendo a Ararinha, obrigada. A Rosana também. Ó, a Rosana falou: vamos tentar adivinhar qual o melhor lugar para ir descansar. Ah, tem muitos lugares bons para descansar. A Flávia, ficou faltando da Flávia, Ah, Margarete. então vamos lá. Flávia, tudo tem uma razão na vida e tudo dura apenas por um tempo determinado, suficiente para cumprir sua razão de ser. Ai, a Érica, né, tá aqui puxando minha orelha, né, Érica? Ficou faltando a Flávia. Oh, meu Deus do céu, fica falando, fico falando mais do que a boca, esqueço das ararinhas. O Paulo também agradecendo a ararinha, e nós é que agradecemos muito a presença de vocês nesse sábado, nesse estudo, né? E a gente tem já um encontro marcado aí, terça-feira, às 20 horas, aqui também, tá certo? E lembrando, gente, o Face está apagando os vídeos que são feitos ao vivo. Então, se por acaso você procurar um vídeo que já, né, você queria rever ou que você não viu, dá uma olhadinha lá na nossa página, no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, entra lá, é Oficina Espírita no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal. Por quê? Porque a gente precisa de um número X de inscritos no canal para a gente começar a poder fazer as lives também pelo YouTube. Então, só que eu preciso de um número X. E a gente agora está tão pouquinho, só temos acho que 88 pessoas só inscritas. Então, se inscrevam no nosso canal para a gente poder passar as lives do Facebook para o YouTube, porque aí não apaga e a gente consegue alcançar muito mais pessoas, porque no YouTube você não precisa ter uma conta assim como no Facebook, tá certo? Então,
Fica aí o nosso convite para vocês conhecerem. É Oficina Espírita no YouTube. Só colocar. Lá você vai ter o estudo do Evangelho que a Margarete está fazendo. Tá lá desde o primeiro até, assim, todo dia a gente vai colocando os vídeos, né, que já foram feitos aqui. Então lá você vai encontrar, tá certo? Porque depois aqui no Face vai sumir esses vídeos, tá bom? Fica recado dado. E Margarete, Pois obrigada. é, tá bom. Adoro estar aqui com você, viu? Gente, uma boa Páscoa para vocês, porque eu só vejo vocês, só verei vocês depois da Páscoa. Então, uma boa Páscoa para todos. Não comam muito chocolate. Olha quem está falando, né? Olha quem está falando. A Rosana aqui falando, eba, agora no YouTube. Mas aí tem que ter mais gente inscrito, hein, gente? Não é nem por questão de, no YouTube a gente quer. Não, é questão de, para fazer lives no YouTube, eu preciso de um número X de inscritos, tá certo? A gente não tá querendo aqui ser grande no YouTube, não é nada disso, não. A gente só quer estar aqui conversando com vocês num lugar que seja que não apague os nossos vídeos, né? Que vai ter um alcance maior, tá bom? Beijos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Deixa eu só colocar um negocinho aqui, antes de eu ir embora. Eu vou terminar com isso, tá? Coisas que eu aprendi com Allan Kardec, né? Agradecendo a Allan Kardec tudo que ele deixou para gente. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Olha aí, coisas que eu aprendi com Allan Kardec. Vocês sabem o quê? Sem caridade não há salvação. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Que se planta aqui, o que colheremos na vida espiritual. Aprendi que a reencarnação é a prova da justiça divina. Orgulho e egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas. Aprendi que nós somos espíritos vivendo experiências carnais. O amor é a essência divina. A fé inabelável encara frente a frente a razão e a prece é um ato de adoração. Ela nos aproxima de Deus. E que um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras. Então, bons pensamentos aí durante a semana, durante a nossa vida. Tá certo? Beijos. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.